Bom dia. Questão da ESPESEX, Escola Preparatória de Cadetes, 2017. 6 círculos de raio 1 cm são inseridos no paralelogramo MNPq, de área x cm², de acordo com a figura que está aqui abaixo. Sabendo-se que os 6 círculos são tangentes entre si e com os lados do paralelogramo, a área x em centímetros² é, que temos aqui as 5 opções. Dando uma ênfase no objeto, na figura da questão, eu tenho pouca informação visual, pelo menos à primeira vista aqui, para calcular a área. Então, vou buscar como ferramenta a primeira. Importante lembrar da fórmula para calcular a área. Se eu tenho um quadrilátero, a área é base vezes a altura. A altura sempre 90 graus em relação à base. E a base vai ser a distância QP. Uma vez que temos circunferência, círculos, vale lembrar que eles são construídos a partir de uma unidade, um ponto central, equidistante ao perímetro, desse círculo. Então eu vou acrescentá-los aqui, são informações que vão ajudar. Eu sei que este raio é de 1 centímetro. Uma parte, pelo menos, da altura H, ela já está definida, que é o raio cá em cima e o raio cá embaixo. Fica faltando eu, obviamente, calcular essa distância aqui, que eu vou colocar de laranja, que eu vou chamar de H1, que não é equivalente a 2 vezes o raio. Ficou comprometido essa sugestão, uma vez que eu já sei que eu não posso transportar e encontrar 2 vezes o raio. Porém, conectando esses pontos, eu enxergo uma figura de 3 lados, é um triângulo. E observe que a conexão desses lados do triângulo demonstra ser um triângulo equilátero. Então, eu fiz um desenho de um triângulo equilátero e aí em seguida eu vou lembrar das características do triângulo equilátero. Então, eu vou colocá-las aqui, mais informação para a gente. Toda vez que temos um triângulo equilátero, os lados são iguais e, por sua vez, a projeção que abre esses lados, os ângulos, são também iguais. Se eu tenho ângulos iguais e sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, cada ângulo vai ter 180 divididos por 3, ou seja, 60 graus. Então eu já sei qual é, inclusive, essa medida aqui do ângulo. Já sei que são 60 graus aqui dentro. Mais ainda, sei quanto vale a altura H1. Existe uma fórmula para calcular a altura de um triângulo equilátero. E se você não conhece a fórmula, não lembrou da fórmula, é possível fazer Pitágoras analisando uma parte, metade do triângulo aqui. Você vai fazer essa consideração R na base, 2R na hipotenusa e vai calcular a altura. Também é possível fazer essa análise. Portanto, H1 é o tamanho do lado, que é 2 vezes o R, raiz de 3 sobre 2. O raio é igual a 1, significa dizer que a gente pode cancelar e passar a ter a altura definida como raiz de 3. Essa altura, então, H1 é raiz de 3, e por sua vez a altura H, azul, é 2 vezes R preto mais H1, que é a raiz de 3. Pronto, a altura está definida. Vamos conversar sobre o tamanho da base. O tamanho da base de interesse é o tamanho QP. As marcações de centro da circunferência vão ajudar a gente a visualizar alguma saída para isso. Vamos lá.
eu tenho minimamente, no mínimo, é uma visualização mais simples, eu tenho no mínimo R, R, R e R. Então essa distância de 4R eu já sei calcular. É possível fazer outras considerações conectando os centros dessas circunferências, porque afinal eu já sei quanto vale o ângulo interno do triângulo equilátero. Então eu já sei que aqui eu tenho 60 graus. 60 graus. Pintando da mesma cor para indicar que as aberturas de ângulo são iguais. Óbvio que aqui eu tenho 90. Então eu já tenho uma parte significativa, né? 90, tenho 60, o que mais? Eu entendo que à medida que estou, vou usar roxo, que estou aqui, também saindo 90 graus em relação ao lado, essa projeção aqui vai me dar também 90 graus, e voilá, passamos a ter um ângulo verde possível de ser calculado. Então, o ângulo azul mais dois ângulos de 90 graus, vou colocar logo a resposta aqui, né? 180 graus, mais a abertura verde, são 360 graus. Vale 360 menos 180 menos 60, que vai dar 180. 180 menos 60 são 120 graus. Muito bem, então o ângulo verde está definido. Tem um quadrilátero aqui e eu já conheço os 120 graus verde. Se eu conheço esse ângulo de 120 graus, obviamente que eu também já conheço o ângulo marronzinho aqui, ó, porque afinal de contas temos aqui dentro 360 graus. Então, o que está me faltando aqui são exatos 60 graus. Então eu já defini que eu tenho 60 graus de abertura angular aqui e por sua vez são 60 graus desse lado aqui também, baseado nas características do paralelogramo. Fazendo um corte angular aqui, ó, exatamente ao meio, eu passo a ter uma situação de um triângulo reto, e aqui ao invés de 60 eu tenho 30 graus, portanto cá em cima 60 graus. Agora já me facilitou, porque eu posso agora calcular facilmente, já que essa altura é R, eu posso facilmente calcular essa distância QR. A distância QR pode ser obtida a partir da tangente de 30. Então a tangente de 30 é cateto oposto sobre adjacente, QR. Então eu passo a ter raiz de 3 sobre 3 é igual a R sobre Q. Então o lado QR é 3 vezes 1, que eu não preciso nem dizer, né? Porque o R é 1, sobre raiz de 3. Obviamente que isso vai me levar a uma necessidade de fazer racionalização. Passamos então a ter 3 raiz de 3, que divide por 3. É possível simplificar, passamos a ter só raiz de 3. Muito bem. Vamos olhar o outro lado agora. Vamos olhar o lado da direita. Quando olhamos o lado da direita, sabemos que aqui temos 60 graus, o centro se conecta 90 graus em relação ao solo, passa a ser R, e é possível estabelecer uma conexão aqui, da mesma forma que fizemos com o lado esquerdo. Nós sabemos que está faltando 120 graus para suplementar os 60 graus. Bom, se temos 120 graus aqui como ângulo total, essa bissetriz, ampliando o raciocínio,
Temos então um triângulo R, centro. Bom, se temos 60 graus na base, já sabemos que lá em cima temos, para complementar, outros 30 graus. Então, B, nós podemos usar a tangente de 30 de novo. Lado oposto sobre lado adjacente. A tangente de 30 da fórmula, eu já sei que é raiz de 3 sobre 3. BP cruzando BP é raiz de 3 sobre 3. Vamos lá, então, passando tudo a limpo. Então, eu tenho 2 mais raiz de 3. E o tamanho da base é 4R mais raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Ou fazer a multiplicação direta. Fiz aqui o primeiro. Vamos fazer o segundo. 4R vezes 2 passa a ser 8R mais 4R. Na verdade aqui o R é 1, né? Eu vou deixar só indicado o número 8. 4 vezes raiz de 3 fica 4 raiz de 3. Mais, pronto. Vou para o próximo aqui, eu vou fazer raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, que é a raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui vale 3. Este também vale 3. O resultado fica 2 raiz de 3 sobre 3 mais 3 sobre 3 mais 8. Eu já posso somar 4 raiz de 3 com 2 raiz de 3, passando a ter 6 raiz de 3 mais 3. Aqui cabe mais uma simplificação, passo a ter 1. Eu tenho 1 mais 3 dando 4, 4 mais 8, 12, mais 6 raiz de 3. Bom, a questão terminaria aqui? Ainda não, porque eu tenho que ter um denominador comum. Minha resposta, o denominador que está assumido aqui é o número 1. Eu passo a ter um denominador comum que é o número 3. Entre 3 e 1, o denominador comum é 3, é o menor múltiplo comum. 3 divididos por ele mesmo dá 1. 3 divididos por 1 dá 3. 3 divididos por 1 dá 3. E em seguida multiplico. Passando a ter 2 raiz de 3 mais 36 mais 6 vezes 3, 18 raiz de 3. O resultado então fica 36 mais 2 mais 18 dá 20 raiz de 3, todo mundo sobre 3. Então, encontramos aqui a resposta compatível com a letra E, perfeito. Ok, questão concluída. Um ótimo dia para vocês.